Canto 9, capítulo 15, verso 16. Kim tatam mo bhagavato rajanyai rajitat mabhihi krutam yena kulam nakshtam kshatriya namabhikshna jaha. O rei Parikshit pergunta ao sábio Sukadev qual foi a ofensa que os kshatriyas fizeram ao Senhor. Por que é que o Senhor destruiu a dinastia kshatriya repetidamente? Aqui, o rei Parikshit pergunta ao sábio Sukadev por que é que esses kshatriyas não conseguiram controlar os seus sentidos? Que pecado ou aparad, ofensa, eles cometeram? O que é que eles fizeram ao Senhor para que Ele encarnasse em tal aspecto para lhes ensinar essa lição? Um kshatriya, um guerreiro, é uma pessoa muito poderosa e naquela época o seu orgulho e arrogância eram muito altos, muito elevados. Naquela época, Bhagavan também tinha que se manifestar dessa mesma forma para aniquilar essas qualidades negativas. Por outro lado, se fossem guerreiros espirituais, magros como Gandhi, Deus viria ajudá-los a avançar espiritualmente. Às vezes tu vais até ao guru, muito animado. No entanto, se tu acabas de magoar alguém, o guru ignora-te completamente. Como é que tu te sentes? Doeu, não? Tu começas a pensar. Porque é que ele nem olhou para mim? Mas o guru, para te ensinar uma lição, ele tem que se espelhar em ti. Caso contrário, tu não aprenderás a lição. Se o guru vier e te disser: o que tu fizeste está errado, tu escutarias? Tu dirias: Sim, sim, o que fiz está errado. Sinto muito. tu farias de novo. As pessoas não aprendem até que se deparem com a mesma realidade. Digamos que alguém te faça algumas coisas boas, tu lembras? Sim, mas tu também te esqueces disso muito rapidamente, porque quando alguém faz bem para ti, tu não dás valor a isso. É fácil esquecer isso. No entanto, se alguém te magoa, quando o teu ego é ferido, o teu orgulho é chutado ou esbofeteado, tu sempre te lembrarás disso. É por isso que se diz que um verdadeiro professor é aquele que é rigoroso com os seus devotos. Bhagavan nem sempre é rigoroso, mas quando ele tiver que ser rigoroso para ensinar uma lição, ele será. Ele assumirá até mesmo a forma de Narasimha. E não penses que o guru não pode assumir a forma de Narasimha. Ele pode assumir uma forma ainda pior do que Narasimha. No entanto, o que tu vês é apenas um drama encenado para o teu próprio benefício, para teu próprio bem e para teu próprio avanço. Os pais sabem o que é bom para a criança e farão qualquer coisa por ela, não é? Às vezes, eles até têm de dar uma palmada no filho para que a criança realmente se retifique. De maneira semelhante, às vezes Bhagavan tem que dar um estalo. E o seu estalo é muito forte. Isso sacode-te da cabeça aos pés e, como consequência, tu mudas completamente. Aqui, os kshatriyas estavam cheios de arrogância e orgulho. No Gita Bhagavan, Krishna explica como as 4 castas foram importantes para que o país fosse governado adequadamente. Naquela época, as 4 castas não eram como o sistema de castas conhecido hoje em dia. Não havia pessoas altas ou baixas.
todos eram iguais. Primeiro, tu tinhas os Brahmanes, que eram os eruditos. Eles estudavam e guardavam as escrituras, fazendo as orações, guardando a religião, a tradição, a cultura e ajudando as pessoas. Em segundo lugar, tu tinhas os kshatriyas, os guerreiros para proteger o país de inimigos nacionais que criariam uma devastação. Então eles tiveram que proteger a cidade mesmo ao custo das suas próprias vidas. Os kshatriyas também protegiam os vaishyas, os homens de negócios, e havia a casta Shudra. Shudra não significava intocável, como hoje em dia as pessoas o entendem. A casta Shudra incluía as pessoas que trabalham nos campos, que plantam os grãos e os trabalhadores. Portanto, havia uma harmonia perfeita. Mesmo que as pessoas estivessem divididas em setores, quando todos trabalhavam juntos, havia harmonia. Mas quando um setor começa a dominar, o que acontece? Tudo sai do equilíbrio. Foi o que aconteceu nos tempos de Buda Avatar, quando os Brahmanes começaram a dominar e abusar do seu poder. E é o que tu também vês hoje em dia no mundo, quando tem tanta gente a achar que sabe mais e acaba invadindo, assumindo e destruindo outros países. Quando as classes dirigentes transgridem o propósito dos seus deveres por orgulho, arrogância e ganância, passam a reprimir, perseguir e livrar-se daqueles que se opõem a eles. Assim, na época de Parashuram, os kshatriyas começaram a oprimir todas as outras castas para obter mais poder. Eles começaram a enfraquecer as outras castas com o uso da força. Um desses exemplos foi o rei chamado Kartabirya Arjuna. Ele era um rei da casta Kshatriya. Então, em vez de lutar para proteger os outros, ele começou a lutar movido pelo poder da ganância. Quando a ganância entra na tua mente, tu queres mais, 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 mais. Tu nunca ficas satisfeito. Então, esse rei começou a matar todo o mundo impiedosamente. Um dia, o rei Kartavirya estava a passear pelo ermitério do sábio Jamadagni, o pai de Parashuram. O rei e o seu grande exército de 6.000 homens foram calorosamente recebidos pelo sábio e alimentados muito bem. O rei estava a perguntar-se como é que ele conseguiu fazer isso. Este é um ashram tão pequeno como uma pequena cabana e comemos a comida mais deliciosa. O rei começou a preocupar-se enquanto pensava: oh meu Deus, deve haver algo mais aqui. Então o rei perguntou sobre a fonte de tal abundância. Então o sábio Jamadagni mostrou-lhe: temos uma vaca chamada Shurabi, Kamadeno. O rei queria apanhar a vaca e perguntou ao sábio. No entanto, o sábio recusou, dizendo: não posso dar-te Kamadeno. Esta vaca foi dada pelo sábio Vashishtra como uma bênção para este ashram. Este incidente é semelhante à história do rei Kaushika, que então se tornou sábio Vishvamitra. No entanto, devido à sua ganância, o rei Kartavirya tomou Kamandenu à força. Quando Parashuram voltou ao ashram e descobriu sobre o incidente, ele perseguiu o rei e o seu exército. Por fim, ele derrotou o exército, matou o rei e trouxe Kamadenu de volta ao ashram do seu pai. Posteriormente, os filhos do rei Kartavirya buscaram vingança e foram ao ashram do sábio Jamadagni. Mataram-no e roubaram a vaca.
Quando Parashuram chegou lá e viu que o seu pai havia sido morto, ficou tão furioso que nada poderia detê-lo. Ele disse: esses kshatriyas esqueceram o seu dever legítimo. Devido à ganância, as suas mentes tornaram-se más. Naquele momento, ele pegou no seu machado e jurou matar toda a geração daquele rei. Ele tomou isso como uma missão. Então Parashuram percorreu o país e causou um enorme derramamento de sangue. Ele disse: se agora é o momento em que a ganância entrou na mente dos kshatriyas, eu apagarei todos os kshatriyas desta terra e de toda a terra. Então ele deu 21 voltas ao mundo, matando todos os guerreiros que existiam, onde quer que ele fosse. Tudo era destruído, foi um grande holocausto. Mas ele também estava lá para proteger os Brahmanes, os Vaishyas e os Sudras. Ele não queria matar ninguém. O que ele estava a matar era a ganância. Portanto, onde quer que houvesse ganância, em quem quer que houvesse ganância, Parashuram estava a resolver. Ele estava a lembrar, limpando e purificando o mundo. As 21 vezes que ele deu a volta ao mundo incluíam os 7 Patal Lokas, os 7 Bu Lokas e os 7 Swarga Lokas. Quando a ganância entra na mente, a pessoa perde o controle de si mesma. Acontece o mesmo que quando a luxúria entra na mente. Isso vimos anteriormente com Ravana. A ganância também é uma qualidade que nunca permitirá que alguém seja livre no caminho da autorrealização, no caminho para a consciência de Deus, no caminho para o amor puro. A pessoa deve livrar-se da ganância, não apenas na mente, mas cada parte de si mesmo deve ser purificada. Tu tens 5 órgãos de percepção, os 5 sentidos, os 5 órgãos de ação, a mente, o intelecto, o ego e assim por diante. Ao todo são 21 passos que tu tens que passar antes de estar completamente limpo. Portanto, esta foi uma versão curta da história de Parashuram, Avatar.